reconhecer ali. Mais um pouquinho. Bom dia, boa quinta-feira. Quem estuda de manhã já está acordando cedo, acostumando. Quem estuda à tarde acorda cedo mais um pouquinho, alguns dias. Vamos lá, vamos aguardar só um pouquinho para o pessoal poder se conectar à nossa live. Sejam todos bem-vindos, famílias, crianças. Saudade de vocês. Bastante gente já, prof. Oba! A Sara tá te dando oi. Oi, Sara. A Bianca. Oi, Bianca. Oi, Júlia. A Maria. Maria Luísa ou Maria Manuela? Maria Luísa. Vamos lá. Marco acabou de entrar. A Marga? Oi, João. Marco. Ah, o Marco Antônio. Oi, Marco Antônio. Tudo bem? Isso. A Sara está perguntando por que matéria nós vamos começar. Vamos começar por língua portuguesa, tá? Então, vocês já podem, quem já entrou ali, pode ir pegando o material, livro 1, apostila do primeiro bimestre, página 44, tá? Já pode ir pegando esse material aí. Pega material de anotação, se precisar, fique bem à vontade. Júlia tá falando que tá com saudades. A Júlia? Ô, Júlia, ó, o prof também tá morrendo de saudade de vocês, tá? Mas não esqueci não. O Arthur Simões acabou de entrar também. Oi, Arthur, tudo bem? Ó, então hoje nós vamos começar com língua portuguesa. Quem está entrando agora pode pegar o livro, material didático, volume 1, página 44, enquanto a gente começa. Antes da gente iniciar, vou dar alguns recadinhos, tá? José Antônio. Oi, José, bom dia! Amanhã, deixa eu baixar o volume do meu celular aqui, senão não vai dar. Amanhã é sexta-feira, né? E amanhã é dia de história, tá? Então amanhã à noite se preparem que eu mando um videozinho com a história da semana, tudo bem? Então aguardem, que tem uma história bem bacana para vocês poderem ouvir, assistir, tá bom? A Jaque acabou de entrar. Oi, tia Jaque, bom dia! Boa quinta-feira para todos. Malu. Oi, Malu. Mariana. Oi, Mariana, bom dia. Vamos acordando, vamos despertando aí, vamos tirar nossas dúvidas, vamos bater um papo mesmo que seja à distância, mas o coraçãozinho ó, tá bem pertinho, tá? Deixa eu dar um oi pra eles também. Bom dia, crianças! Estamos aqui novamente. Para quem está começando a assistir as lives hoje, que não pôde entrar ontem, seja bem-vindo. E hoje nós estamos então com a prof. Luciana. Aproveitem bastante. Antes de começar, já peguem o material de vocês, deixem tudo pertinho para poder ir acompanhando página por página, ok? Lembrando que sempre precisa assistir as aulas lá do Positivo, no SPE com você. Fazer as atividades para no dia da live só tirar as dúvidas, ok, crianças? Então, uma boa videoaula, uma boa live para vocês, aproveitem bastante. Beijo! Então, pessoal, nós vamos iniciar agora. Aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, algumas colocações, podem ir aí mandando as mensagens que a tia Ange vai me passando daí, tá bom? Primeiro, ó, nós vamos pegar este livro aqui, tá? O livro 1, esse que nós vamos utilizar agora, em língua portuguesa, página 44, tá bom? Bom, lá na página 44, nós iniciamos a unidade 3 e ela começa com: me convença do contrário.
e traz para nós uma tipologia textual chamada de crônica, tá? Então, esse aqui foi para a videoaula da semana 1. Eu estou retomando. Alguns assistiram, outros não. Então, eu estou retomando para a gente dar uma sequência, certo? Então, a crônica é um texto que originalmente ele foi publicado em jornais. Então, só nos jornais é que existiam as crônicas. Eram textos diários que eram lançados lá, publicados no jornal. Por ser texto de jornal, a linguagem utilizada era uma linguagem, tem que ser uma linguagem mais fácil, mais acessível. Não poderia ter palavras muito difíceis, porque o jornal é um suporte que precisa ter essa característica. Diferente de você pegar um livro de literatura, que às vezes tem algumas palavras, alguns termos que a gente não conheça, o jornal ele precisa ser acessível para todos, desde o médico, professor, dona de casa, jardineiro, todos têm que ler e entender. Então aí é interessante a gente perceber que esse tipo de texto, a crônica, que se originou lá do jornal, ela precisa ter essas características. Por isso, muitas vezes, que é um texto gostoso de ler, porque é mais fácil da gente entender. Aí o que foi acontecendo? Ao longo do tempo, a crônica, o que acontece com o jornal? A gente não guarda, dificilmente guarda, né? Você usa para outras coisas em casa, mas assim, você não vai reler um jornal, a não ser que seja para uma reportagem interessante que você tenha lá. Aí o que foi acontecendo? A crônica se perdia nas publicações diárias do jornal. Aí resolveu-se fazer uma organização para que fizessem livros de crônicas. Aí nós temos os livros de crônicas que nós conhecemos até hoje. Mas a característica básica é essa. Se baseia sempre em um assunto do cotidiano com uma linguagem acessível. Aí nós temos vários tipos de crônica. As mais que nós iremos utilizar agora são crônicas narrativas, ou seja, elas contam um fato a partir de um ponto de vista. E o assunto que foi tratado aqui na unidade 3, na página 44 e 45, é sobre o consumo sustentável. Nós trabalhamos na unidade anterior sobre o consumismo, aquela necessidade de se comprar coisas sem necessariamente haver uma necessidade real. Eu preciso comprar, mas eu não tenho utilidade para aquilo que eu compro. O comprar por impulso. E aqui esse texto é bem interessante, que ele traz como título, ó, água mole em pedra dura não faz nada. Lembra para nós um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aqui ele traz ele brinca um pouquinho com essa questão do dito popular, né? Do provérbio. Conta a história de uma menina que é acostumada, é habituada a que todos façam as vontades consumistas dela. Então, se ela vai na casa da avó, ela fica olhando com aquela carinha, eu gosto tanto de bolo de chocolate, a avó vai lá e faz. Se ela tá com o pai, eu queria tanto, eu acho tão bonito esse brinquedo, vai lá e compra. Mas com a mãe não funciona. Aí, o texto ele é humorístico, porque ele traz um tom ele brinca um pouquinho com a situação, porque ela vê um jogo de esmaltes, né, de um kit de unhas que a colega tem, fica morrendo de vontade, quer pedir para a mãe, só que a mãe já conhece o jeitinho dela e ela procura assim, argumentos para dizer para a mãe que ela necessita daquele kit de esmaltes. E quando ela vai conversar com a mãe, ela vê na TV a propaganda de uma bota. Na hora ela muda o gosto dela, aí ela já não quer mais o esmalte, ela quer a bota. Então tá falando aqui da questão do ser descartável, se necessariamente era preciso aquele produto ou não. Brinca conosco para trazer o texto, o gênero textual crônica, tá? Então é um texto bem bacana. Outra coisa também que é trabalhado aqui, então tem os exercícios de compreensão até a página 50, tá? Para quem veio na aula os últimos dias, na última semana, quando nós paramos, esses exercícios até a página 50, eles foram já trabalhados em sala, tá? Para quem não veio, não tem problema, é leitura e compreensão de texto. Pode fazer e depois a gente faz a correção. Na página 51, eu gostaria que vocês fossem acompanhando comigo, nós temos a seção Palavras de cá para lá, que traz sobre os advérbios e locuções adverbiais. Vamos lá. Advérbio. A palavra lembra o quê? Verbo.
Então, o advérbio é uma palavra que fica próxima ao verbo e modifica o sentido dele, tá? A gente fala assim que exprime uma circunstância, mas como que a gente vai entender? Ela vai, se eu tenho, por exemplo, ó, eu vou escrever aqui no quadro para eu ficar mais fácil. Ó, trouxe o livro para você. Então, eu tenho aqui uma informação. Se eu colocar uma palavrinha antes, e aqui vocês me desculpem que vai ficar inicial maiúsculo só para a gente perceber. Que página que vocês estão? Qual que eles estão perguntando? Ah, estão na página 51, advérbios e locuções adverbiais. Não é o mesmo exemplo que tem aí no livro, tá? É outro para a gente entender o que é o advérbio, qual que é a função dele na frase. Se eu coloco não na frente, não trouxe o livro para você, mudou o sentido da frase, será? Ó, mudou? Então, olha o que acontece com esse não. Ele modifica ou ele atua no verbo, na ação verbal, tá? Se eu, ao invés de colocar não trouxe o livro para você, eu colocasse outra palavrinha. Ontem trouxe o livro para você. Mudou o sentido da frase? Mudou também. Então, o ontem também é um advérbio, porque ele modifica a ação do verbo na frase, tá? Então, os advérbios, eles servem para isso. Eles estão na frase para mudar as circunstâncias dela, para mudar a ação do verbo, certo? Vimos também aqui que o advérbio ele não precisa necessariamente ser expresso por uma única palavra, tá? Ele pode ser expresso por mais, ele pode ser representado por mais de uma palavrinha. Quando acontece isso, nós dizemos que há uma locução verbal. Prof, o que é locução verbal? Vamos para as palavras. Locução adverbial, perdão. O que é uma locução adverbial? Locução a gente lembra de uma locomotiva, um trem. Um trem ele não tem só uma locomotiva, ele tem os vagões, não tem? Então ele tem várias partes, não é uma única parte. Uma locução adverbial é quando eu tenho mais de uma palavra que tem a mesma função de um advérbio. Quer ver como que fica fácil a gente entender a frase? Ó, se eu tenho assim, de manhã, faço balé. Olha o que acontece. Quando que eu faço balé? De manhã. Eu tenho aqui duas palavrinhas. E essas duas palavrinhas vão agir diretamente no meu verbo. Então, essas duas palavrinhas têm uma função de advérbio, por isso que a gente chama de locução adverbial. Seria um outro exemplo também. Com certeza, eu fiz a lição. Olha o que acontece. Eu tenho duas palavrinhas, com certeza. Se eu não tivesse essas duas palavrinhas, eu fiz a lição, eu entendo de uma forma. Quando eu coloco que com certeza eu fiz, eu estou afirmando, eu estou dizendo realmente eu fiz a lição. Então elas modificam o sentido do verbo na frase. Eu poderia trocar o com certeza por uma outra palavra, uma só, um advérbio. Eu poderia colocar o certamente. Prof, o Marcos está perguntando se você está na questão 1 ou 2. Você está na explicação. Eu estou na explicação, tá? Não estou explicando as questões objetivamente, tá bom? Só para nós entendermos o que é um advérbio, é uma palavra que vai modificar a ação do verbo, e o que é uma locução adverbial, quando eu tenho mais de uma palavrinha que a função é a mesma, tá? Então, lembra que locução é mais de uma palavra, que é a função dele ser o advérbio na frase, certo? Isso que eu estou explicando está no finalzinho da página 51, naquele retângulozinho lá que parece um recorte de caderno, tá? Se vocês quiserem
marcar, grifar, ele já está em destaque aqui, mas é essa explicação aqui, tá bom? Ele tem aqui umas outras explicações, alguns outros exemplos, mas para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, nós vamos ver que os advérbios, nós temos vários advérbios. O livro traz para nós, agora, 3 principais, tá? O advérbio de modo, de tempo e de lugar. Ele não explica detalhadamente os 3, mas para a gente perceber que o advérbio pode ocupar, pode exercer diversas explicações, diversas circunstâncias. Quando eu falo um advérbio de modo, é o certamente, de modo certo, com certeza. Quando eu tenho um advérbio de tempo, ontem, hoje, amanhã lerei o livro. Quando eu coloco amanhã, eu estou indicando o tempo, quando que isso vai acontecer? Então é um advérbio também, tá? E de lugar, trouxe o livro para a sala. Ou, se eu tenho assim, sente aqui ao meu lado. Esse aqui, ele está indicando também um lugar, tá? Então, os advérbios, as opções adverbiais, nós usamos quando nós queremos dar maior significado às frases que nós temos, tá? Os exercícios que vocês têm aqui nas páginas 52, 52 e 53, eles explicam bem certinho, estão bem claros em relação a isso. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a algum desses exercícios, podem ir postando aí que eu explico, certo? Tranquilo por enquanto? Estamos perguntando de páginas, a prof já falou. Páginas. Acho que é importante retomar, prof, que você vai fazer a explicação, mas não vai retomar exercício. Isso, exercício por exercício. Se tiver dúvida, aí posta, tá? Porque senão fica difícil para nós corrigirmos exercício por exercício. Mas em aula. Certinho? Aí nós vamos agora lá para a página 54. Peguem lá, por favor. A página 54, já estamos lá na semana 2, tá? Na página 54, e quem está acompanhando as videoaulas do Positivo, percebeu que nós temos aí o privilégio em língua portuguesa de termos explicações de forma diferente, né? Nós temos professoras diferentes a cada semana. Então é interessante porque é um outro olhar sobre aquele mesmo conteúdo, tá? Na página 54, nós temos um pouquinho de exercícios de ortografia. Ortografia vai trabalhar a questão da escrita, a escrita correta das palavras. E vai trabalhar uma letra que é bem interessante da gente observar a utilização dela, a letra H, tá? Então ele vai trazer aqui para nós, quando que o H, a letra H, tem som e quando a letra H não tem som algum. Ela não exerce nenhum tipo de interferência na pronúncia da palavra. Não quer dizer que na escrita ela seja descartável, não, de forma alguma, tá? Então aqui vai mostrar que a letra H em início de palavra, quando ela é a primeira letrinha da palavra, ela não tem som algum. Pega, por exemplo, a palavra história. História, começa a escrever com H. Olha aqui no quadro. Então vamos lá. Palavra história. O H não tem som nenhum. Ele é utilizado ali, ele precisa aparecer, mas ele não tem som nenhum. Agora, a palavra filhos. Eu tenho H também. Só que o H está aqui no meio da palavra. Aí vocês podem perguntar, prof, mas como que vai ter som o H lá no meio? Vamos nos ater a esse. Regra básica. H em início de palavra, som algum. A escrita tem que aparecer? Com certeza. Na pronúncia, não. Então, a gente partiu desse princípio. Quando eu tenho no meio da palavra, esse H, ele precisa aparecer junto, sozinho. Ele não pode aparecer também, tá? E nós estamos falando em palavras da língua portuguesa. A gente sabe que no inglês tem outra questão. A gente está falando da língua portuguesa. Ele tem que aparecer com as letras C, L e N, tá? Ele precisa aparecer depois dessas letrinhas, porque daí ele vai formar dígrafos. O que são os dígrafos?
Dígrafo, ó, aí eu tenho o CH, o LH e o NH. Vamos dar uns exemplos aqui? Ó, a palavra-chave tem um H, não é a primeira letra. Eu não pronuncio o H, mas ele ajuda na minha pronúncia porque tem um som diferente. A própria palavra, ó, vamos pegar ilha, com LH. Ninho, com LH. Vejam que essas palavras, o H ele ajuda a formar um som. Aqui forma o som do X, né? Ilha, é diferente você falar ilha, só com L, e o ilha. E o ninho, ele tem um som nasal, né? O NH. Então vejam que no meio das palavras, quando o H aparece, ele sempre virá acompanhado do C, do L e do N e vai formar o que nós chamamos de dígrafos, que são letras, duas letrinhas que têm som de uma só, tá? Prof, eles não ouvem quando eu falo, eles ouvem bastante, precisa você falar, tá? Eles estão falando que eles já fizeram essas páginas, retoma que era a aula de ontem, que era até as 60. Ok, beleza. Só explica aí pra eles. Ó, então esses exercícios já estão feitos, é mais tranquilo. E daí nós vamos trabalhar na página 56 o texto de opinião, tá? A 56 diz assim, clique no texto de opinião. Vamos lá entender o que é um texto de opinião. Só um pouquinho antes de começar, prof. Estão pedindo para voltar lá na página 52, a letra D, e na 53, a letra D. Estão com dúvida. D de dado? Isso. Deixa eu tá. Isso. Tá. Crianças, essas páginas vocês já fizeram porque era da aula de ontem. Quem assistiu às aulas do Sistema Positivo, então lá pedia para realizar essas páginas. A prof está retomando a explicação para não ficar dúvidas, tá bom? Vamos lá então para a letra D, página 52, lá no finalzinho da página, último exercício. Reescreva a frase era: filho, hoje no jantar teremos um pato. Reescreva a frase substituindo o advérbio e a locução adverbial por outros que também expressem a noção de tempo. Vou colocar aqui a frase no quadro para a gente visualizar, acho que fica mais fácil, né? Então aqui, essa frase foi tirada da tirinha, tá? Então diz assim, filho, hoje, no jantar, teremos um pato. Olha o que acontece nessa frase. Eu tenho um advérbio e uma locução adverbial. Olha aqui. Hoje não está indicando quando vai acontecer e é expressa por uma única palavra. Então aqui está um advérbio. Tá? Hoje, em que momento que vai ser? Em que tempo que vai ser esse hoje? Durante o jantar. Ó, no jantar. Eu tenho duas palavrinhas. Então eu tenho uma locução adverbial, tá? Locução adverbial, que é a mesma função do advérbio. Eu poderia deixar só hoje, filho, hoje teremos um pato, ou filho, no jantar teremos um pato. O exercício pede, reescreva a frase substituindo o advérbio e a locução adverbial, eu tenho que tirar essas duas partes, por outros que também expressem noção de tempo, tá? Então o que posso colocar? Eu vou apagar aqui, ó. Eu tirei o advérbio e eu tirei a locução adverbial, tá? Vamos pensar em outros advérbios e locuções adverbiais que indiquem tempo. Eu poderia colocar assim, filho, ao invés de hoje, eu poderia colocar assim, amanhã, indica tempo. Ficou aqui junto no vermelhinho. Amanhã, em que momento? Foi no jantar, pode ser no almoço, teremos um pato. Então, é para nós percebermos como eu posso fazer essa troca sem mudar a circunstância, sem tirar a questão do tempo,
Certo? Ficou claro agora? Letra D da 53. Letra D da 53. Vamos lá. Então, vou apagar aqui. Agora, peguem lá, por gentileza, página 53, a letra D. Compare essas frases. Lu, eles não me ouvem, você tem que falar. Fala pra eles que eles podem ter mandado dúvida no WhatsApp, que não tá tendo direito. Tá. Pessoal, nós vamos esclarecer essas dúvidas aqui e outras que vocês porventura forem tendo no decorrer dos exercícios. Mandem para mim no privado, ou podem até colocar no grupo, mas pode mandar para mim no privado, não tem problema, tá? A prof vai respondendo para que eu possa esclarecer. Porque se a gente for passar exercício por exercício, a gente não consegue dar sequência, mas eu explico aí, não tem problema não. Compare essas frases. Frase original: sempre vejo rosas pelo caminho. Frase reescrita: vejo rosas pelo caminho. Então, olha o que aconteceu na primeira frase. Eu tenho a palavra sempre. E na outra, ela não existe, tá? Vão acompanhando a leitura comigo aí. A frase reescrita mantém o mesmo sentido da original? Explique. Vamos lá, vamos entender. Vejo rosas pelo caminho. Eu posso ver rosas hoje, rosas amanhã, né? Quando eu coloco a palavra sempre, mudou o sentido dela? Muda, né? Muda o sentido ou não? Vamos lá. Ó, sem a palavra sempre, a frase fica assim, eu posso achar que algum dia eu vejo, outro não, vejo rosas pelos caminhos. Quando eu uso sempre, eu estou dizendo que isso acontece frequentemente, tá? Se eu falo assim, venho aqui fazer exercício. Eu venho aqui hoje, venho aqui amanhã. Agora, se eu falo sempre venho, dá uma ideia de frequência, tá? Então, percebam que as palavras, os advérbios, eles têm essa função de poder modificar o sentido das frases, certo? Então, aqui modifica porque dá uma ideia que isso acontece frequentemente, diferente da outra que afirma, mas não dá certeza que aquilo acontece sempre, certinho? Agora você vai me falando, Anjo. Acho que você termina agora essa segunda semana, Prof, daí a gente volta para as dúvidas. Então tá. Aí olha só o que acontece aqui para nós. Na segunda semana ainda, vamos voltar lá para o texto de opinião. O texto de opinião, página 56, tá? Estamos nas páginas 56 e 57. O texto de opinião, o que ele traz para nós? O que a gente precisa ter bem claro? Que ele vai ser sobre um assunto, sobre um tema atual. Não é nada que aconteceu lá, é de agora. Eu posso até tratar sobre um assunto lá da época do descobrimento do Brasil, mas eu tenho que trazer algo relacionado ao que está acontecendo agora. Eu estou dando uma opinião nesse momento, tá? Então, geralmente ele é de assuntos atuais e ele traz para nós a defesa de um ponto de vista. São os argumentos que nós usamos para que a pessoa entenda e acredite naquilo que nós falamos, tá? Qual que é a diferença do texto de opinião e da notícia? A notícia, ela só conta algo que aconteceu. Eu estou noticiando. Então, a gente fala que ele é imparcial. Quem conta a notícia não vai tomar partido de uma ou outra situação. Vamos pensar numa situação concreta. Eu tenho um acidente de trânsito. Se eu estou noticiando, eu vou contar que aquele acidente de trânsito aconteceu entre um carro e uma moto, no cruzamento das ruas Mato Grosso e Florianópolis. Eu contei. Eu não disse quem estava errado, eu não dei a minha opinião a respeito, eu só contei, noticiei. O texto de opinião, eu conto algo, mas neste contar eu assumo uma postura, eu assumo uma posição. Então eu falo que eu sou parcial, eu assumi um partido, eu assumi um lado. Vamos pensar nesse mesmo exemplo que eu citei do acidente de trânsito. Vou contar que esse acidente aconteceu entre uma moto e um veículo, tá? Aí eu vou dizer que a moto invadiu a preferencial e o veículo, por não cuidar do excesso de velocidade, acabou colidindo, mostrando mais uma vez como o motorista pode ser irresponsável quando não toma as devidas precauções de segurança. Eu estou emitindo a minha opinião.
E quando eu emito a minha opinião, eu espero que o meu leitor acredite naquilo e compre aquilo como uma verdade. Então, esse texto aqui, esse texto de opinião, ele vai fazer a gente perceber quais são as estratégias de convencimento daquilo que eu quero afirmar como certo, tá? Argumentar é algo da nossa natureza. Nós argumentamos o tempo inteiro. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação de sala de aula. Pede para ir ao banheiro. Agora não é hora. Ah, professora, mas eu tô apertada. Ah, professora, mas eu preciso ir porque eu tô com dor de barriga. São argumentos. Então, nós usamos os argumentos sempre na nossa fala. Nós temos que aprimorar o aspecto da escrita fundamentado em algo que seja verdadeiro e que seja, assim, útil para a defesa desse nosso ponto de vista, certo? Acabamos a semana 2. Podemos ir para 3? Podemos ir para as dúvidas. Para as dúvidas? Se você quiser alguma outra matéria que Aham. Ó. Eles perguntaram também o número 6 da página 53. 53. Número 6. Tá. Voltem lá, por gentileza, na página 53, exercício 6. Ele diz assim: leia a seguinte frase. Sempre vejo rosas pelo caminho. Letra A. Qual é o verbo dessa frase? Qual que é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Vejo. Esse é o verbo, só para colocar isso, tá? Letra B. Qual palavra indica que a ação descrita pelo verbo se repete constantemente? Acontece várias vezes. Qual que é a palavrinha? É o sempre, tá? Sempre é um advérbio de tempo, tá dizendo que isso acontece sempre, frequentemente, dia após dia. Aí a letra C. A palavra sempre é um verbo, advérbio ou substantivo? Vamos lá retomar. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Se eu não lembro que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, eu tento conjugar ele com os pronomes pessoais, tá? Lembra do eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, vamos pensar que o sempre seja verbo. Eu sempre, tem sentido? Não. Tu sempre, não dá. Então, ele não é um verbo. Vamos lá para o último item, substantivo. Substantivos são nomes aos seres, aos objetos, às coisas. Sempre dá nome, nomeia algum elemento? Também não. Então, sempre não é um substantivo. Sempre é um advérbio, porque a função dele é estar junto do verbo na frase, e junto não quer dizer necessariamente ao ladinho, mas ele age diretamente sobre a ação verbal, tá? E a letra D que a gente já tinha feito no 4, certo? O Léo estava com uma dúvida, prof, mas ele não falou ainda. Eles estão falando que está travando um pouquinho, mas normal. É? Tá. Então tá jóia. Gente, se está travando um pouquinho, nós retomamos, vamos marcando ali o que vocês não conseguiram compreender, tá bom? Que daí a prof retoma aqui, certo? D dá 5 na 53. D dá 5 na 53. Então, na mesma página, vamos lá. Releia o terceiro quadrinho da tia. Para fazer a letra D, nós temos que voltar lá no enunciado. Ele diz assim: ele pode sentar do meu lado? Essa é o quadrinho retirado ali do exercício. A quem se refere a palavra ele? Quando o Armandinho diz assim: ele pode sentar do meu lado? Ele quem? Se eu pego só o quadrinho, eu vou ter dificuldade de entender quem é o ele. Agora, se eu vejo na tirinha como um todo, eu vou perceber que ele está falando que é o pato, tá? Então, refere-se ao pato. Porque a tirinha dizia: filho, hoje no jantar teremos um pato. Aí no segundo quadrinho, o Armandinho fala assim: isso é legal. No terceiro, ele pode sentar do meu lado? Então, se eu pego no contexto, eu percebo que ele está se referindo ao pato. Letra B. A expressão do meu lado indica uma circunstância de lugar. Que lugar que ele vai sentar? Do meu lado. Letra C. A qual verbo essa expressão se relaciona? Ao meu lado, tá agindo, tá perto, tá modificando o sentido de qual verbo? Do verbo sentar. E na letra D,
Reescreva a fala do Armandinho, substituindo do meu lado por outra locução adverbial ou advérbio com a mesma noção de espaço. Poderia colocar, por exemplo, assim: ele pode sentar aqui? É um advérbio que tem a noção de lugar. Ele pode sentar na minha frente? Ó, na minha frente. São três palavrinhas que indicam lugar também. É uma locução adverbial de lugar. Ele pode sentar lá? O lá também indica um lugar. Então, qualquer uma dessas ou outras palavras ou expressões que indiquem lugar, tá? O que não pode acontecer é mudar a circunstância, que o exercício pede para vocês manterem o mesmo sentido de lugar, certo? Prof, nós temos ainda 3 minutos. Pode passar para outra disciplina, dar uma tomadinha se você quiser. Vamos lá. Só fala disciplina. Agora, eu queria retomar com vocês ciências, por favor, tá? Ciências, nós vamos lá pro volume 1 ainda, o capítulo 2, as páginas 26, começamos lá na 26, peraí, eu já vou mostrar pra vocês. Ó, os seres se relacionam, essa página aqui, tá? Do volume 1 ainda, unidade, capítulo 2, página 26, certo? Esta página aqui, esse capítulo, nós iniciamos em sala de aula, só que nós não concluímos. Eu vou retomar com vocês para que nós possamos entender, tá? Até algumas mães estavam pedindo, porque foram assistir a aula da semana 2 e ela dava uma continuidade, ela não explicou essa parte aqui, porque estava na semana 1, não tem problema, tá? Então, nós vamos retomar aqui. O capítulo 2 fala sobre a relação entre os seres vivos. Aqui, quando eu falo relação, como que ocorre a convivência entre os seres vivos? A relação geralmente é uma relação de alimento, alimentar, tá? Mas ela não é exclusivamente alimentar. Quer ver? Vamos observar. Na página 28, nós estudamos em sala sobre a protocooperação. Protocooperação, lembra de cooperativa. Cooperativa ou cooperados é quem coopera um com o outro, quem há uma ajuda mútua. Então, a protocooperação é quando os dois seres vivos se beneficiam. Então, essa relação ela é positiva para os dois. Por exemplo, eu tenho as abelhas e os beija-flores. Pega só a abelha. A abelha, ela se alimenta do néctar das flores. Então, ela vai lá, ela se alimenta do néctar. Então, a abelha está sendo beneficiada. Ela tem um alimento ali na flor. Quando ela se alimenta na flor, ela, nas patinhas dela, nas asas, ela traz o pólen da planta, da flor, tá? Ela traz e conforme ela vai passando, ela vai polinizando, tá? Ela vai trazendo aquele pólen lá e a planta se reproduz. Então, é uma relação positiva também para a planta, porque ela consegue perpetuar a espécie, ela vai se reproduzindo. Então, isso é a relação de protocooperação. Quando os dois seres têm uma relação positiva, os dois se ajudam, um ajuda o outro. Um fornece alimento e o outro vai ajudar na reprodução da planta, certo? Nós temos também, aí fala do beija-flor, o beija-flor é a mesma coisa, ele vai lá, suga o néctar e junto leva o pólen e vai ajudando a planta a se reproduzir. Outra relação que tem lá na página 29 é o comensalismo, tá? O comensalismo é quando um dos seres se beneficia e para o outro, ó, tanto fez, tanto faz. Ele não é prejudicado, mas ele também não é beneficiado. Vamos entender aqui. Trazia o exemplo no livro sobre as bromélias e as orquídeas. As bromélias e as orquídeas, elas são plantas que precisam estar fixadas, presas em troncos de árvores, em outras plantas, tá? Mas elas não são parasitas, elas não prejudicam a outra parte. Elas estão lá simplesmente presas e procurando sobreviver, né? Ali naquele ambiente, mas elas não se prejudicam. Então, o que elas são beneficiadas? Elas têm um lugar para viver. O tronco da árvore, a outra planta é prejudicada? Não, para ela é indiferente. E tinha um outro exemplo bem bacana que a gente discutiu em sala, que gerou bastante curiosidade, é sobre a rêmora, que é um peixinho pequeno que fica sempre pertinho do tubarão. O tubarão se alimenta e aqueles restos de... Então, só um pouquinho, eles estão falando que eles não estão ouvindo. Não estão
ouvir? Tinha até travado. Ah, Só um pouquinho, guarda só. Tá. Deixa eu perguntar aqui se Uhum. eles estão ouvindo. se eles ouviram a protocooperação inteira, né? Se for só a... Então, vou perguntar aqui. Uhum. Porque era uma criança só, eu achei que era uma Tá. criança dele. Só um momentinho que algumas crianças não estão conseguindo ouvir. Daí a gente quer saber de onde parou para continuar, tá? Só um momentinho. Sim, pode continuar. Pode continuar? Tá. Então, na relação do comensalismo, um exemplo que foi bem curioso, bem bacana, foi da rêmora e do tubarão. A rêmora é um peixinho pequeno que se alimenta dos restos, daquilo que o tubarão não consegue comer. Então, o tubarão vai se alimentar dos peixes maiores e aqueles pedacinhos, o que ele não consegue abocanhar, a rêmora fica lá perto, ó, vai buscando aquele alimento. Então, nessa relação, a rêmora é beneficiada e para o tubarão, ó, tanto fez como tanto faz, tá? Então, a gente diz que o comensalismo, um deles se beneficia e o outro fica indiferente, certo? Aí, lá na página 30, nós temos outra relação que é chamada de sociedade. A sociedade quando eu falo assim, nós vivemos uma sociedade capitalista. Sociedade porque cada um tem uma função dentro da nossa cidade, da nossa escola, cada um exerce uma função e todos se beneficiam. No reino animal, a gente vê a sociedade como exemplo bem claro das formigas, né? E até que tem uma imagem de um formigueiro, né? Como que acontece aqui? Quando os seres vivem em grupos, eles não vivem sozinhos, eles não conseguem, porque um depende do outro. Então, cada um tem uma função diferente e essas funções se complementam para que o grupo, para que a sociedade conviva. São exemplos de sociedade as formigas, as abelhas. Lembra que nós comentávamos em sala que se tem uma abelha sozinha é que ela está perdida, ela não consegue viver sozinha, ela precisa estar junto com as demais abelhas. E temos os cupins, que eles têm a mesma função também, eles vivem em sociedade. Um cupim sozinho está perdidinho ali, mas ele não sobrevive muito tempo, ele precisa se juntar aos seus semelhantes, tá? Aí temos exercícios nas páginas 31 e 32 sobre as relações de sociedade entre os seres vivos. E na página 33 nós temos um outro tipo de relação que é chamado de predação. Predação, a gente lembra dos predadores, né? Predadores são aqueles seres que matam os outros para sobreviver. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. A gente fala mata, pensa uma coisa meio, né? Mas é a cadeia alimentar, é para isso que acontece. Pensa num pássaro e num inseto, né? O passarinho lá, tão fofinho, tão bonitinho, ele precisa matar o inseto para que ele sobreviva. Eu penso num leão, ele é um predador. Por quê? Ele precisa matar uma zebra, matar um outro ser maior, tá? Para conseguir sobreviver, tá? E nessa relação é bem interessante a gente perceber que os lugares podem mudar. Vejam bem, um peixe, pega o tubarão. Ó, o tubarão é um peixe maior, que ele é um predador, porque se alimenta de peixes menores. Então, nesse sentido, o tubarão é o predador e o peixe é o ser que vai dar a vida para o tubarão se alimentar. Mas o peixe também pode ser predador em outra relação. Ele se alimenta de pequenas algas. Então, nesse caso, eu tenho uma relação em que o peixe pode ser predador quando ele se alimenta e ora ele pode ser presa, tá? Eu tenho ainda alguns minutinhos para terminar com vocês, tá? Eu vou passar, faltam duas relações. Eu vou passar para vocês, caso haja ainda dúvidas, a gente vai retomando, nem seja por mensagem, tá bom? Para que a gente só termine esse assunto. Tem uma outra relação aqui, que é uma competição. Aí eu lembro, o que é competir? Quando eu disputo um lugar com o outro, tá? Então é uma disputa por um alimento, por iluminação, uma disputa por parceiros. Olha um exemplo bem legal sobre a competição. Não é competição só de briga, tá? As plantas. Existem plantas que precisam de luz, mais luz para sobreviver. A gente pensa numa floresta bem densa. As plantas vão buscando
luz, vão buscando sair da copa das árvores para que encontrem mais luz para poder realizar a fotossíntese e poder sobreviver. Aquelas que não conseguem chegar em pontos mais altos, elas acabam perdendo a competição, elas acabam morrendo, tá? Então, um exemplo bem bacana sobre a competição também, tá? Temos animais que disputam, que competem por uma mesma presa, é uma outra relação também. E a última que nós temos é sobre o parasitismo. O que é o parasita? É aquele ser que vive às custas de um hospedeiro, às custas de outro. Um exemplo bem claro é a pulga, o carrapato, o piolho é um parasita também, né? Porque ele tá lá na nossa cabecinha sugando nosso sangue, ele tá vivendo às nossas custas. Então, um ser é beneficiado e o outro é prejudicado. Tem também aqui tem na página 34, eu tô parando aqui na 34, tem sobre as lombrigas, os vermes, que eles vivem no nosso intestino e por isso que a gente toma um vermífugo uma vez por ano, às vezes até mais, para que aquele verme que está vivendo às nossas custas, se alimentando do que a gente se alimenta, morra, né? Então, esses são os parasitas, são aqueles que vivem às custas de outros, tá? Então, essa aqui são as aulas da primeira semana, as aulas que fecham com a nossa primeira semana de explicações, tá bom? A aula da segunda semana é essa semana que vem que a gente vai explicar. Eles estão dizendo que a sua explicação está muito boa, que eles não estão com dúvidas. Ai, que bom, obrigada, viu? A gente já está finalizando, né, Tianji? E eu gostaria de dizer que é muito bom estar aqui. Tô com a mão gelada porque é uma situação diferente, eu não sei para quem olhar, se eu olho para cá, para lá ou para lá, mas até a próxima semana eu já vou estar craque. Queria dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço as felicitações que recebi durante essa semana, no dia do meu aniversário. Ó, meu coração se encheu de alegria, fiquei muito feliz mesmo. E um beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado essa aula. Vai estar disponível para vocês assistirem posteriormente. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem para mim, tá bom? Gostaram, crianças? Vocês viram como hoje já foi um pouquinho mais fácil? A cada dia nós vamos aprendendo mais e vamos nos adaptando a essa nova forma de tirar as dúvidas e de aprender, não é verdade? Eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa, bem abençoada com as famílias. Vai ser uma Páscoa um pouquinho diferente, mas o que vale é nós estarmos com saúde e nós estarmos com as nossas famílias. Está bem? Feliz Páscoa, famílias. E obrigada pela colaboração dos papais, das famílias, para que as crianças possam acessar a live ou assistir ao vídeo depois. Um beijo no coração de vocês. Boa Páscoa, fiquem com Deus.